Muito feliz de estar aqui com todos. Boa noite, doutora Letícia, boa noite, doutor André, boa noite, doutor Marcos. Essa é mais uma live da SBAM, Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, e nós vamos falar de um tema interessantíssimo hoje, que no primeiro momento dá a impressão de que não interessa para o auditor, mas interessa, que é a jornada do paciente, a jornada assistencial do paciente com diabetes. E por que que isso interessa tanto? Porque dá a impressão, né? Muita gente falou assim para mim, mas Goldete, parece uma live clínica, nós vamos discutir problemas clínicos. Lógico que nós somos todos médicos, somos auditores, temos que entender um pouco da parte clínica do diabetes também, mas mais do que isso, nós como auditores temos que entender a jornada assistencial deste paciente, porque ele é um paciente que com certeza ele traz sinistro, né? A gente, a auditoria está acostumado a falar sinistro, ele traz gastos e despesas dentro da operadora de saúde. Não é porque a gente não quer que os pacientes gastem ou tenham despesa. O que nós queremos é que seja uma despesa feita de uma forma efetiva, com um desfecho bom. O que é o desfecho? É o resultado clínico. E para a gente ter essa ideia, a gente tem que entender a clínica da patologia. A doutora Letícia vai falar muito do burden da doença, né? Eu já vi todas as apresentações, então aqui eu já estou super atualizada, mostrando a necessidade da gente ter esses controles, justamente porque nós temos muitos pacientes diabéticos nas nossas carteiras, apólices, né? Chamem como a gente costuma falar, mas muitas vezes a gente nem se dá conta que esse paciente existe, porque ele não foi pescado por algum sistema ou por alguma percepção. E o doutor André vai trazer cases, né, a doutora Letícia também, cases da Unimed de Volta Redonda, que eu acho super bacana, a gente discutir Unimed, doutor André trazendo cases de uma medicina de grupo verticalizada, para a gente poder entender como é que a gente captura esse dado e como que depois nós vamos cuidar dessa jornada para evitar, e eles vão mostrar com números muito legais, para evitar idas desnecessárias a pronto-socorro e hospitalizações que não precisariam ocorrer. Então, muito feliz da Abbott dar esse apoio para nós, trazendo a ideia da jornada assistencial do paciente com diabetes e também de estar dando um apoio para que os nossos auditores conheçam essa jornada e saibam como fazer um controle efetivo do diabetes. Então, eu começo apresentando a doutora Letícia, tá, que vai nos proporcionar uma palestra extremamente interessante, porque eu já sei do que se trata, e ela é médica endocrinologista lá no Rio de Janeiro e também nutróloga pela Federal do Rio, tá certo, Letícia? Certíssimo. Então, a palavra é sua, que vocês são os mais importantes. Aqui eu só apresento. Vamos embora. Depois nós vamos falar com o doutor André, tá? Mas aí eu faço a apresentação do André. Obrigada, Goldete. Obrigada pelo convite. É um tema que eu gosto muito. Eu sou uma apaixonada por diabetes, então falar desse assunto é muito, muito bom para mim. Vocês conseguem ver minha tela? A apresentação? Sim, sim. Então, aqui eu tenho nos meus potenciais conflitos de interesse, né? Eu fui convidada pela Abbott para participar do projeto que a gente fez em conjunto lá com a Conexa, que é uma empresa de telemedicina. E aí, esses são meus possíveis conflitos de interesse. E aí, eu trouxe um cenário geral, né? Diabetes é uma pandemia, a gente tem falado muito de pandemia ultimamente, e diabetes acompanha a gente já há muito tempo. E é uma doença com uma prevalência alta e crescente no mundo inteiro, inclusive no nosso país. Então, a gente atualmente tem uma incidência e prevalência em torno de 8,3% da população mundial, com previsão de chegar a praticamente 10% aí ao longo dos próximos 10 anos, 10 a 20 anos. Então, isso é importante, sim, a gente entender esse impacto e saber que pelo menos 10% dos nossos pacientes vão ter diabetes. Então, isso é importante. O que a gente vai fazer com isso? Hoje, essa pandemia está fora de controle.
tá? Hoje o Brasil é o 6º país no ranking mundial em incidência de diabetes, isso dá mais ou menos 15,8 milhões de pessoas na faixa economicamente ativa. A gente tem uma grande população de diabetes tipo 1, né? Então, principalmente nos jovens menores de 19 anos, a gente ocupa o 3º lugar no ranking mundial, que não é desprezível. E no Brasil, segundo o último censo, que foi em 2021, ano passado, uma em cada 10 pessoas tem diabetes na população economicamente ativa, entre 20 e 79 anos. Dessas pessoas todas, 32% simplesmente não sabem que tem diabetes, né? Elas não sabem, e o nosso sistema também não sabe quando elas internam ou quando elas comparecem em algum serviço médico. Das que sabem, metade não está dentro do alvo, não está controlada. Então, eu tenho lá os 32% que não sabem que tem diabetes, e dos que sabem, dos outros 70%, metade deles não está sendo bem controlado, apesar de saber que tem diabetes. E é uma doença de alto custo, tanto custo econômico quanto custo social. Então, a gente tem estimado uma mortalidade no Brasil de 214 mil pacientes que morreram no ano passado decorreram diretamente do diabetes, isso que estava lá no atestado de óbito como uma das causas associadas à diabetes. A gente sabe que muitas vezes é uma doença que não é colocada no atestado de óbito, que influenciou, sim, na morte daquela pessoa por complicação, por morbidade, por outras coisas associadas. E nós somos o 3º país do mundo em gastos relacionados ao diabetes. Então, aí é um ponto sensível para a gente. Então, estimado que mais ou menos 2.728 dólares por pessoa ano é gasto em relação com o diabetes, e não da melhor forma, como a doutora Goldete falou. A gente gasta esse dinheiro com pacientes que já tiveram complicações e precisam fazer intervenções caras, ao invés da gente acabar prevenindo que esse momento chegue e melhorando a qualidade de vida do paciente também. Então, isso tudo que a gente falou traz quanto é importante eu cuidar bem desse paciente diabético lá no iniciozinho, desde o diagnóstico, né? 75% das despesas médicas estão relacionadas com diabetes e 50% das insuficiências renais em hemodiálise tem o diabetes como causa associada. E o dado que, para mim, é o mais chocante, 90% das cegueiras que acometem a população jovem, né, menor de 79 anos, é diretamente relacionado ao diabetes. Então, isso é muito grave e a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Além disso, o diabetes é a 3ª principal causa de morte, 7ª principal causa de morte prematura, né? Então, que aconteceu antes da expectativa de vida daquela população, e a 8ª causa de anos vividos com incapacidade. Então, além da mortalidade, a gente tem uma morbidade muito grande associada ao diabetes não tratado. E o diabetes está relacionado com as principais causas de internação, seja no sistema público de saúde, seja na saúde particular e complementar. E eu trouxe alguns dados para vocês em números que eu acho que isso é importante, né? Então, até 51% das amputações menores, né, que não envolvem o membro inteiro, tem o diabetes como fator causal desencadeante, e 36% das amputações maiores. 31% de todas as insuficiências renais, independente de grau, vão estar relacionadas ao diabetes. E nas doenças cardiovasculares, nós temos 24% dos casos de angina e insuficiência cardíaca com diabetes associado e 20% dos infartos do miocárdio. Quando falamos de acidente vascular cerebral, 17% desses pacientes terão diabetes associado no momento dessa internação diagnosticado, né? Isso é um dado importante também. E quando a gente fala de controle glicêmico, né, controle do diabetes, eu acho que vem na cabeça de todo mundo a hemoglobina glicada. Né? E a hemoglobina glicosilada é, sim, um fator importante, um norteador importante do nosso tratamento. Por quê? Porque é diretamente relacionada à queda da glicada, à redução tanto das complicações quanto de mortalidade. Então, se eu baixo 1% da glicada, que não é muito, né, mas é bastante, a gente já consegue diminuir em 37% todas as complicações microvasculares, e aí eu estou falando de retinopatia, nefropatia e neuropatia, e 43% doença vascular periférica, que é bem importante, isso também vai se refletir em amputação lá na frente.
tirando redução de infarto e de acidente vascular cerebral. E 21% das mortes relacionadas a diabetes. Isso com 1% de glicada mais baixa, eu já consigo atingir. E o que eu considero, como endocrinologista, um bom controle do diabetes? De forma geral, uma hemoglobina menor que 7 já é um sinal indireto de bom controle, né? Então, a gente vai ter esse como alvo principal, mas tem alguns outros critérios que são importantes a gente atentar. Então, isso é interessante, que a gente permaneça a maior parte do tempo possível no que a gente chama de faixa-alvo de glicemia, entre 70 e 180, com a menor incidência possível de hipoglicemia, ou seja, glicemias menores que 70, e preferencialmente sem nenhum episódio de hipoglicemia grave, ou seja, aqueles que a gente precisa de ajuda para reverter. E por que isso é importante? Porque como a glicada é uma média, essa média ela pode estar 7 às custas de glicemias sempre próximas ali dentro do alvo, entre 70 e 180, mas ela também pode estar 7 às custas de glicemias que variam de muito alta a muito baixa frequentemente. E a hipoglicemia ela é uma causa de mortalidade, inclusive aumento de mortalidade cardiovascular importante. Então, a gente precisa atingir essa meta de glicada menor que 7 sem aumento de hipoglicemias e hipoglicemias graves, principalmente. E qual a importância da monitorização da glicose no tratamento do diabético? Para a gente toda, né? Eu brinco que se me dá um paciente que monitoriza, já é meio caminho andado, porque a gente tem alguns parâmetros de monitorização da glicose para a gente seguir. Então, a princípio, todo paciente que está insulinizado plenamente, né, está usando insulina basal e prandial, deve monitorizar 3 vezes ao dia, pelo menos, antes das principais refeições. Todo paciente que está usando insulina bedtime, que é aquela insulina basal em dose menor, associada aos antidiabéticos orais, que a gente usa antes de dormir para cobrir o efeito do fenômeno do alvorecer, precisa realizar glicemia de jejum, então pelo menos uma glicemia dia, e idealmente 1 a 2 semanas antes da avaliação médica, se a gente tiver um mapa de glicemia antes das refeições, pelo menos, para todos os pacientes que não estão na meta ou que usam mais de 2 medicações, ajuda muito a gente conseguir intervir de forma adequada e assertiva no tratamento do diabético. Uma coisa que é muito importante, esse tratamento tem que ser ajustado enquanto essa glicada não chega no alvo. Eu estou tratando 7%, que é o da maior parte das pessoas, né? É claro que crianças e idosos têm alvos diferentes, pacientes com muita limitação, mas de forma global, de forma geral, 7% é um bom alvo para a gente chegar. Isso tem que ser reavaliado a cada 3 meses, até esse alvo ser atingido. A gente hoje já sabe muito bem sobre o efeito legado, então, para a gente de endocrinologia, ficou muito forte essa informação e eu quis trazer um pouquinho para vocês. O que é isso? É o impacto do controle precoce do diabetes. Então, se assim que eu faço o diagnóstico, eu consigo atingir um controle adequado, eu tenho uma prevalência e uma incidência de complicações muito menor ao longo da vida, né, ao longo dos anos subsequentes, a despeito do controle que seja mantido. Então, é um investimento muito interessante eu fazer diagnóstico precoce e intervenção intensiva precoce nesses pacientes. E eu tenho que ter sempre atenção ao risco de hipoglicemia de cada um. Então, um paciente que tem uma maior tendência à hipoglicemia, tem uma percepção ruim de açúcar mais baixo, um diabético tipo 1, que faz hipoglicemia com mais facilidade, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Crianças e idosos, a gente tem que estar atento para não aumentar a mortalidade a curto prazo por conta de açúcar baixo. E o que a telemedicina veio fazer, né, nesse contexto? Com a pandemia acabou entrou meio que na marra, né, a telemedicina e mostrou ter um potencial de ajudar no controle dos pacientes com doença crônica muito interessante. Então, a primeira coisa que eu vejo é que ampliou o acesso a especialistas. Então, a gente consegue chegar agora em lugares mais longes, que talvez não tivessem um especialista na área, e isso facilita a intervenção de forma mais assertiva no cuidado de qualquer paciente com alguma doença crônica. Também facilitou a implementação de um plano multidisciplinar, então, conversar ali entre as especialidades ficou mais fácil com o atendimento à distância, né? Além disso, um dado que eu acho bastante importante é a viabilização de consultas mais frequentes. Então, a gente sabe que no dia a dia de ir a um consultório é muito difícil a gente conseguir ver o paciente todo mês ou ver o paciente a cada 2 meses que seja, né? Seja por agenda nossa e do paciente também.
Então, com a avaliação remota, isso facilitou muito a gente conseguir fazer intervenções mais frequentes e mais precisas, reduzindo o tempo entre o diagnóstico e o alcance do alvo e reduzindo o tempo entre intervenções. E o que foi o nosso projeto piloto, né? A gente foi uma parceria entre a Unimed lá de Volta Redonda com a plataforma de telemedicina que é a Conexa, na nossa seção Conexa Cuida, e com a Abbott. Então, lá na Unimed de Volta Redonda foi selecionados pacientes que estavam fora do controle, então com glicada maior que 8, que eram acompanhados na saúde básica de lá. A Conexa entrou com atendimento 100% digital de endocrinologista e nutricionista, e a Abbott viabilizou o sistema Flash de monitorização de glicose, com a previsão de 6 sensores por paciente, que corresponde a 3 meses de acompanhamento. Então, primeiro eu trouxe as características da nossa amostra. Então, a gente tinha 19 pacientes selecionados, eram 7 mulheres e 12 homens. A idade média era de 55 anos, mas variava bastante, de 22 até 79. Eu tinha 3 pacientes com diabetes tipo 1 e 16 com diabetes tipo 2. A minha média inicial de glicada foi 10,06. E o tempo médio de diagnóstico era 12 anos, mas eu tinha pessoas recém-diagnosticadas e pessoas com doença já mais prolongada. Lá no início, 9 usavam insulina e 10 apenas antidiabéticos orais. E dos 19 que entraram, 15 completaram o estudo, fizeram os 3 meses, e a gente foram os pacientes que foram, de fato, analisados. Então, o que foi a nossa intervenção lá? Foi a instalação do sistema Flash de monitorização de glicose, que é o Freestyle Libre. Eu já vou explicar um pouquinho sobre ele para vocês. E aí a gente tinha a equipe de enfermagem da unidade de saúde local, que era a referência, era quem acolhia o paciente, colocava o dispositivo, orientava sobre questões operacionais do projeto. A gente tinha a equipe de atendimento online de nutricionista, que fez a anamnese alimentar, orientou e traçou um plano de ação para todos os pacientes do projeto. O atendimento online com endocrinologista, que era eu na ocasião, com a avaliação global desse paciente. A gente aproveitou para rastrear as complicações que tivessem, porventura, com rastreio atrasado, outras comorbidades que talvez não tivessem sido sendo tratadas, principalmente dislipidemia, hipertensão. Analisou a monitorização de glicose e era uma intervenção a miúde, frequente no tratamento de acordo com o perfil do paciente e da glicemia dele. E, a partir do segundo mês, a gente contou também com consultas online de enfermagem com o objetivo de educação em diabetes. Então, as nossas enfermeiras lá da plataforma do Conexa também começaram a ter atendimento com esses pacientes, esclarecendo sobre aplicação de insulina, rodízio, uso correto das medicações, cuidados com os pés, autocuidado em geral, e isso foi muito, muito querido pelos pacientes. Então, só para vocês entenderem do que a gente está falando, o sistema Flash de monitorização de glicose, ele é feito no líquido intersticial. A gente tem um sensor que é do tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos, que é instalado no braço do paciente, fica um filamento de 0,4 milímetros de espessura, é bem fininho, a instalação não dói, e esse sensor fica aí por 14 dias, né? A pessoa pode fazer as atividades de forma normal e ele permanece fixado na parte posterior do braço. Esse sensor, ele não mede a glicemia no sangue, tá? Ele mede a glicemia no interstício. Então, é dependente da passagem da glicose que chega no sangue para o interstício e se estabiliza. Então, existe uma diferença temporal, uma curva que a gente espera entre a glicemia, o açúcar que está na ponta de dedo e o açúcar que está no líquido intersticial. Isso é levado em consideração quando a gente analisa. E aí a gente tem uma plataforma online que facilita muito, principalmente em relação à telemedicina, porque eu consigo ver isso à distância. E para o paciente, ele tem tanta opção de um leitor, que é como se fosse um glucosímetro, que inclusive tem área para botar uma fita, se for necessário, quanto pelo smartphone do paciente, que ele pode fazer a leitura de forma imediata. Com o leitor, é necessário fazer o upload dos dados com um cabo de dados pelo computador, e com o smartphone não. Esses dados já vão imediatamente para o banco de dados, para a nuvem, e ficam acessíveis. Então, a gente tem várias informações, o doutor André até vai mostrar isso melhor, mas a gente consegue ver não só a glicemia, como a glicemia no momento, a tendência dessa glicemia, se ela está subindo, se ela está caindo, se ela está estável,
como que estava a glicemia no período anterior pela curva, e a gente tem esse relatório aqui geral que mostra para a gente quanto tempo eu estou dentro do alvo que foi definido, quanto acima e quanto abaixo. Então, a gente tem bastante informação que ajuda nesse segmento do paciente. E isso era aquilo que a gente falou lá no início, né, de que a glicada é uma média, então uma mesma glicada pode trazer informações completamente diferentes. Então, isso aqui são 4 gráficos com glicadas muito parecidas, de 7,7 e 7,6, mostrando uma variabilidade de glicemia muito diferente entre elas. Então, a gente ainda está numa fase que nem a nossa glicada está no alvo, então a gente continua tendo que seguir o objetivo de baixar a glicada, mas quando a gente consegue ver esse filme, em vez de uma foto, isso traz informação muito importante para a gente conseguir acelerar esse processo de controle. E aí, nesse projeto, eu trouxe separados resultados dos pacientes diabéticos tipo 1 e dos diabéticos tipo 2. E aqui foram os nossos 3 pacientes diabéticos tipo 1, mostrando uma queda significativa nesses 3 meses, lembrando que foram só 3 meses de intervenção, nas glicadas de todos os pacientes. E então, a gente teve aqui um paciente saindo de 12,7 para 9,7, que são 3 pontos de glicada, é bastante coisa para 3 meses, 10 para 7,6 e 9,1 para 7,5. Lembrando que o nosso potencial de reduzir glicada vai ser maior quanto maior for a glicada inicial, né? E aí, a título de demonstração, eu trouxe aqui para vocês a diferença, né, entre o primeiro sensor do paciente 1, que foi colocado em junho de 2021, eu tinha uma glicada de 9,1 na ocasião, onde eu tinha 41% de tempo no alvo e 50% acima da meta, acima de 180, para o último sensor, que foi em outubro de 2021, com todas as intervenções comportamentais, educacionais e terapêuticas, uma glicada de 7,4, e eu já tinha 69% de tempo no alvo, 15% acima. Esse é um paciente diabético tipo 1, então a gente tem o alvo maior que 70 de tempo no alvo, mas essa variabilidade maior é esperada no paciente diabético tipo 1, mas eu já tenho uma média de 121 miligramas por decilitro, uma glicada estimada aqui de 6,2 se mantivesse assim. Então, é uma variação muito expressiva e que, sem a menor dúvida, vai ter impacto em hospitalização, em complicação a longo prazo. E aqui os pacientes diabéticos tipo 2, mostrando que todos caem, né? Eu acho bem interessante. A gente pode até tirar esse paciente 2, que é um outlier, né? Que ele acaba ali em 12,5 e vai para 5,7. Isso aqui não é o comportamento habitual. Ele era um recém-diagnosticado, então a intervenção foi muito eficaz nele. Mas, mesmo excluindo ele, todos os demais tiveram uma queda bem significativa da glicada, com vários se aproximando da meta de 7, com apenas 3 meses de intervenção. Eu também trouxe um paciente, esses já são diabéticos tipo 2, para a gente mostrar a diferença que aconteceu, né? Em junho de 21, com 9,2 de glicada, 10% de tempo no alvo, 90% acima da meta, uma média de glicose de 230, para outubro, 7,3 de glicada, já bem perto da meta, 75% de tempo no alvo e apenas 25% acima, né? Então, é uma evolução bem interessante e bem significativa. Por que o tempo no alvo é importante, né? Quanto maior meu tempo no alvo, menor a minha hemoglobina glicosilada. Isso é uma verdade. E a cada 10% de aumento do tempo do alvo, é estimado que eu consiga diminuir em 0,8% a minha glicada. É claro que isso depende de quanto eu estou partindo. E mesmo 1 hora adicional no tempo do alvo já me traz impacto positivo no controle da glicemia, reduz complicações, reduz internações, e o que a gente tem de objetivo é pelo menos 70% das glicemias no tempo no alvo para os pacientes com diabetes. E o contrário também é verdadeiro. Então, o paciente que tem um tempo no alvo diminuído, isso demonstra maior variabilidade glicêmica, ele também tem maior risco de complicações, principalmente microvasculares. E aí a retina é o principal afetado por períodos longos de hiperglicemia ou por variabilidade glicêmica intensa, né? A gente sabe que os vasos da retina sofrem muito com o sobe e desce, com a gangorra de glicemia e também com a hiperglicemia mantida. E aí, retinopatia diabética é igual a cegueira, quando não tratada, ou procedimentos
dolorosos, caros e recorrentes, né? De antiangiogênico, de laser, de acompanhamento regular, que não garante a manutenção da visão, que é a pior parte. Se garantisse, a gente ainda ficava tranquilo, mas não é o caso. A gente acaba vendo muita evolução ruim de retinopatia, principalmente por diagnóstico tardio da retinopatia. E a microalbuminúria, que é um marcador sensível de lesão renal e que prediz evolução para doença renal crônica, também aumenta quando eu tenho essa variabilidade glicêmica muito exacerbada. Então, o uso do monitoramento contínuo, junto com o cuidado multidisciplinar e especializado do paciente com diabetes, ele permite que a gente colha frutos bem interessantes, né? Como aumento do tempo no alvo da glicemia, redução da frequência e principalmente da gravidade de hipoglicemias, redução da glicada, que é um desfecho duro que a gente vai observar em todos os estudos, aumento do entendimento do diabetes com esse tratamento multidisciplinar, então você saber sobre a sua doença, saber o que sobe mais a sua glicemia, o que sobe menos, mostrar para o paciente que é verdade que quando ele fura a dieta, a glicemia sobe, faz uma diferença enorme nesse tratamento. Reduz o tempo de até você conseguir chegar na meta da glicada. No Brasil, a gente tem um tempo de intensificação que gira em torno de 8 anos, então a pessoa fica 8 anos com a glicada fora do alvo até que seja feita alguma coisa no seu tratamento. Então, se a gente está vendo ali na monitorização contínua, é mais difícil deixar para lá, né? não fazer nada, a gente está vendo as glicemias sempre fora do alvo. Reduz as complicações, tanto micro quanto macrovasculares. E na percepção do paciente, melhora a qualidade de vida, né? O hemoglucoteste, que é o furinho no dedo, é uma coisa que os pacientes reclamam muito, eles reclamam muito mais do HGT do que da aplicação de insulina. Então, é muito frequente a gente ter mapas muito furados, com vários horários que não são medidas, ou medidas que não são exatamente as medidas que a gente imaginava para aquele horário, por conta do desconforto e do custo também do hemoglucoteste. Reduz as internações e a redução da falta no trabalho, né? Então, o paciente que varia menos a glicemia, ele é mais produtivo, ele consegue ter menos absenteísmo e também menos presenteísmo, que é estar lá só de corpo, né? A mente não foi, porque cada hipoglicemia noturna traz uma dificuldade de raciocínio, uma dificuldade de manter a funcionalidade no trabalho. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Uma informação que a gente sempre bate é que tratar o diabetes de forma precoce e intensiva vai ser sempre a melhor opção. Eu consegui prevenir as complicações, é mais barato e melhor para o paciente do que eu tentar tratar as complicações depois que elas já estão instauradas. Aí tem meu contato, se alguém tiver ficado com alguma dúvida, quiser entrar em contato por qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito bom, Letícia, muito bom. Sabe o que ficou muito claro para mim? Quer dizer, um dia eu pensei em fazer endócrino, acabei não fazendo, então diabetes também era uma coisa que eu sempre gostei de acompanhar. Você trouxe uma ideia que eu acho que para o auditor é muito importante, que é, se você não faz esse controle, a chance das complicações vai aumentando quase que de uma forma geométrica. E você trouxe um problema muito grande para nós da auditoria hoje, que é a oftalmologia. Então, como o paciente diabético tem a propensão à retinopatia, e aí começam todos os tratamentos, que é o que você falou, antiangiogênico, depois você tem também um device que você pode colocar no olho por conta de retinopatia, é um paciente que vai fazer laser, e aí você começa a perceber que se você não tiver esse controle, você começa a gastar lá na frente. Eu já vi apólices que as pessoas entenderam que esse paciente era diabético por conta do gasto na oftalmologia. Olha que interessante, porque de uma maneira não aparecia uma hemoglobina glicada ou não apareciam medidas de glicemia. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta mesmo. Eu acho que você foi muito feliz nos casos que você trouxe e mostrando numa Unimed. A maioria dos nossos auditores
né? Nós estamos com mais de 300 associados na SBAM, e a grande maioria vem do sistema Unimed, são auditores Unimed. E a Unimed, nós temos as grandes, nós temos as médias, temos as menores, mas justamente abrindo a possibilidade de entender essa necessidade. Você cuidando mais, monitorando mais, sabendo mais desse paciente, você está protegendo não só o paciente, que é lógico que é a nossa razão de ser, mas de uma certa maneira também se preocupando muito com a despesa assistencial que ele pode gerar. Te agradeço muito. Agora vamos esperar que nós vamos ter perguntas aqui, chega também no meu celular. Agora eu queria muito que o André pudesse falar, doutor André Colapietro, tá? Que é um endocrinologista aqui de São Paulo, responsável pelo ambulatório, né? Ele vai explicar exatamente o que ele faz, e queria a tua apresentação, André, por favor. Obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vou compartilhar minha tela. Sou médico, endocrinologista, eu trabalho também na Prevent Senior, que é uma operadora verticalizada, né, no São Paulo, e faço parte da coordenação da especialidade. Aqui está meu conflito de interesse. Então, eu tentei trazer numa apresentação um complemento, né, o que a doutora Letícia colocou aí muito bem, referente à parte mais fisiopatológica da doença e do controle, e puxei um pouco para o lado do sistema de saúde, né, como que o diabetes impacta, e na parte de cases eu trouxe um pouco do que chamou atenção, né, do como a tecnologia chegou para modificar e melhorar, né, algumas possibilidades. Mas vamos lá. Aqui é um pouco do que a doutora Letícia já falou, uma doença de alta prevalência, né, que tem impacto, né, social importante, que é a causa principal de uma série de complicações, né? Então, o diabetes ele não fica no cantinho da endocrinologia, ele vai para diversas especialidades, né, incomodar aí, outros sistemas. E, bom, eu queria falar um pouquinho sobre metas, né, e do que a gente está falando, né? A doutora Letícia já colocou uma relação de glicada com complicações, e aqui eu puxei lá do nosso baú, uma coisa que já parece estar um pouco antiga, mas para a gente é bem batido, né, na endocrinologia, falar que é um grande estudo populacional, DCCT, que acompanha pacientes por mais de uma década, e que correlacionou, né, para dizer para a gente o que é um bom controle, né? O que eu busco tratar, além do número, né? O que eu estou tratando de fato, né? E o quanto que isso impacta, né? Eu olho esse gráfico, para mim isso faz muito sentido, eu me preocupo muito com essas complicações, mas eu sei que tem muitos colegas médicos que não olham da mesma forma, uma glicada de 10, de 11, de 12%, né? Como que isso começa a explodir em termos de risco relativo de complicações, né? Então, existe um cuidado dedicado a trazer o paciente, né, para a esquerda, né? Tentar levar ele lá para a parte de menor multiplicador de risco relativo, né? Então, isso é o que norteia nossas metas. É claro que hoje a gente fala de alguns outros conceitos, como variabilidade, tempo no alvo, mas sai daqui, né? Do ponto de partida da nossa meta, sai daqui. E aqui, né, também, né, trazendo aqui números de que a gente perde hoje, né, essa batalha para o diabetes. A gente tem um percentual ainda muito pequeno, muito aquém do desejado, de pacientes bem controlados. Esses são dados do SUS, mas dados de operadores de saúde, eu tenho um dado da América Latina como um todo, que não passa de 40% de pacientes dentro da meta. Então, a gente não vai muito melhor na saúde suplementar, tá? Ainda precisa avançar bastante, melhorar bastante. Bom, aqui eu trouxe uma série de publicações, né, correlacionando o impacto do diabetes em relação ao custo, né, de sistemas de saúde. E uma série de visões que se complementam, tá? Esse primeiro estudo ele não é recente, ele é de 98, mas eu quis fazer propositalmente uma linearidade até a visão atual de que a coisa continua, né, trazendo muito essa mensagem para a gente, tá? Isso foi publicado no Diabetes Care, e ele fala sobre o tratamento intensivo, né? O que isso reduz de complicação, e do ponto de vista de um sistema de saúde, se isso é interessante ou não, né? Eu vou intensificar o tratamento do meu paciente,
a longo prazo, isso é interessante, né? E ele conclui que sim, né? Ele coloca todos os percentuais de redução de complicações microvasculares e conclui de maneira positiva, né, o investimento no tratamento do diabetes. Tá? Esse também é um estudo da década de 90, Diabetes Care também, 95, e ele fez uma correlação diferente. Ele estudou, de certa forma, quanto custa cada ponto de glicada fora da nossa meta, né? Quanto que isso impacta no sistema de saúde. Ele fez uma série de pareamentos, né, por idade, sexo, complicações, para comparar, né, laranjas com laranjas ali, e ele trouxe dados interessantes, né, que, considerando o paciente diabético, uma glicada em torno de 6% teria um custo padrão, né, a partir de 7% para cima de glicada, você começa a ter incrementos de 10% no custo, né, do tratamento desse paciente. E aqui, por esse estudo, né, ele acha que um ponto de corte de 8% passaria a fazer sentido, né, como intervenção intensiva, né? E aqui, claro, né, chamando a atenção que um tratamento intensivo de um paciente diabético, ele envolve mais custo, né? Não dá para a gente imaginar que a gente vai visitar um paciente mais vezes, que a gente vai atender o paciente com uma frequência maior, ou fazer investimento em algum device, algum dispositivo, custear de alguma forma parte do tratamento dele, isso custa, né? E aí eles estavam aqui tentando responder o quanto que isso faz sentido. São dados americanos, tá? Essas publicações são números dos Estados Unidos, mas eu trouxe mais para passar a ideia desse impacto. Tá? E aqui, já em uma publicação no Current de 2020, né, bastante atual, 2 anos atrás, também fez uma correlação entre redução de glicada, né, e custos do sistema de saúde de pacientes com diabetes tipo 2. Né? São dados também americanos. E aqui ele trouxe 2 dados, né? O quanto que 1% de redução na glicada está associado tanto a custos diretos associados ao diabetes, que ele chamou isso de 13% de redução, como redução de custos de todas as causas, que também teve uma redução de 2%, não foi tão significativo, mas mostrando que, de certa forma, o paciente mais bem atendido por uma equipe de saúde também reduz custos não relacionados, né, com diabetes. E na casa de 13%, depois ele separa glicadas acima de 7, abaixo de 7, mas enfim, um P bastante significativo. E ele trouxe dados americanos, né, de savings anuais, né? Aqui é para o custo de todas as causas e $736 anuais para custos relacionados ao diabetes. E não poderia deixar de trazer, né, um dado brasileiro, inclusive a doutora Letícia compartilhou gentilmente aí o trabalho comigo, da Luciana Bahia, que trouxe dados gerais, SUS, tá? São dados do Sistema de Saúde Público, com montantes aí de 6,6 bilhões, né? Eles sempre publicam em dólares internacionais. Isso tudo é de 2014, tá? A paridade do real para o dólar aqui era diferente, era 1,74, então cabe aqui uma correção, mas chamando a atenção para uma outra coisa que eu costumo observar bastante. A gente costuma temer muito os custos hospitalares do paciente, de internação e pronto-socorro, e esse é o segundo ou terceiro estudo que eu leio que chama atenção para os custos ambulatoriais, né, como a maior fatia aí dos custos desse paciente. Então, isso vai um pouco no intuitivo da maioria das pessoas e é um segundo estudo que traz essa consideração. Bom, e aqui eu vou compartilhar com vocês um pouco de uma experiência clínica muito semelhante ao que a doutora Letícia também experimentou. Né? Acho que todos os médicos, de alguma forma, né, enfrentaram isso no início da pandemia, do lockdown, de como continuar cuidando dos seus pacientes de maneira efetiva, com toda a preocupação, né, do contágio. Então, essa minha experiência ocorreu no primeiro mês de lockdown, vários pacientes, principalmente os diabéticos, com muito medo da contaminação, ficaram em casa, né, e a gente teve a oportunidade de experimentar, né, um device que traz informações de maneira remota, com bastante eficiência, para permitir que a gente continue atuando e cuidando dos pacientes. Tá? Então, uma população também semelhante, são pacientes diabéticos em uso de insulina, todos em uso de insulina, todos com glicadas acima de pelo menos 8%, uma média alta de 12,3% de glicada, variando de 8,2% até
16,8. Né? E a abordagem foi através da ferramenta de teleconsulta, né? Tendo o monitor contínuo sistema Flash Freestyle como o principal norteador dos dados de glicemia desse paciente. Né? E a proposta aqui foi ter uma abordagem um pouco diferente do nosso tradicional consultório, né? Que o paciente costuma retornar a cada 2, 3 meses para uma intervenção. Devido ao cenário da pandemia e do sensor, a gente conseguiu manter contato com esses pacientes e progredir 1, 2 vezes por semana com o tratamento. E a ideia aqui não é, eu vou tentar não aprofundar muito na parte de tratamento de diabetes, acho que não é o escopo da apresentação, mas como que isso abriu um pouco o olhar em relação a algumas características específicas de pacientes. Tá? Aqui foi só um overview aqui dos resultados atingidos, né? A duração foi parecida, um pouco mais curta, foram 2 meses de acompanhamento. Tá bom? E aí eu chamo a atenção para alguns casos. Né? Esse paciente, caso clínico, o primeiro caso é uma paciente mulher, né, de 71 anos, já com diabetes de longa data, já evoluiu com complicação crônica importante, já estava em estágio dialítico da doença renal crônica, e ela fazia essa diálise às terças, quintas e sábados. Né? E ela dá entrada com uma glicada de 8,6%, que a gente considera um controle ruim, né? E tinha alguns históricos de hipoglicemia numa investigação mais dirigida, e estava usando, isso aqui não é muito, tá? Mas a quantidade de insulina relativamente pequena, mas é o que geralmente leva a gente a pensar que é menos insulina do que ela precisa, né? Quando a glicada está fora do alvo, você imagina que o paciente está mais hiperglicêmico, e o que falta para ele é a intensidade de tratamento. E essa paciente, nos primeiros dias, a gente sempre toma um cuidado adicional com a diálise, né? E coube mais observação do que a intervenção. E a gente começa a enxergar um padrão. Eu trouxe as setas para chamar atenção para o efeito mais temido que a gente tem. A gente se preocupa mais com a hipoglicemia do que com a hiperglicemia, né? Porque isso pode levar a eventos agudos muito graves. E essa paciente diariamente tinha hipoglicemias, né? E aí chama atenção que a hiperglicemia dela, pelo menos nesses 3 primeiros dias, aconteceu só em um dos dias, e os outros 2 dias eles tinham um perfil bastante semelhante de comportamento da glicemia. Isso aqui a gente tem as datas aqui, né? À esquerda dá para observar os dias, segunda, terça e quarta, e aí na terça-feira, coincidentemente no dia da diálise, né, um comportamento bem fora do padrão. A gente geralmente espera que na diálise ocorram hipoglicemias, né? Não hipo. E aí, de novo, né, na semana seguinte, o mesmo padrão, né? Hipoglicemias, principalmente na madrugada, né, no início da manhã, e hiperglicemias, de novo, na terça-feira, no dia da diálise. E aqui dá para ver, né, quando ela começa a subir, é bastante interessante que a gente vê, e aqui houve uma ligação para o serviço de diálise, né, bater um papo com o nefrologista, entender o que estava acontecendo com essa paciente na diálise, e ele falava: olha, essa paciente sempre chega aqui e faz hipoglicemia. Né? Então, a gente já prepara a glicose hipertônica para ela para evitar esse evento. Então, na verdade, ela estava fazendo uma série de hiperglicemias que não eram necessárias se a gente ajustasse o tratamento. Então, na verdade, a gente reduziu um pouco a dose da insulina dessa paciente, e aí ela passou a ter um controle muito mais estável, ainda com algumas hipoglicemias bem mais leves, né, menos frequentes, mas mostra como que a gente começa a enxergar algumas coisas que só com a glicemia capilar ou só com a glicada fica mais difícil de entender, né? Então, aqui, sábado era um dia da diálise, né? Ela já com um padrão bem melhor em relação ao anterior. Bom, esse segundo caso, ele mostra mais um pouco a funcionalidade referente a barreiras, né? Barreiras geográficas, barreira de deslocamento. É um paciente também diabético, 90 anos, teve alta hospitalar após um AVC isquêmico com sequela motora, né? E uma glicada bem alta também. Esse paciente ele não teve muita dificuldade técnica no controle da glicemia, mas era um paciente de difícil deslocamento, né? Idoso, enfim. E foi possível manejar o paciente em contato com a cuidadora, né? Através da leitura dos dados de glicemia. E ele não, nesse caso, ele só com a ferramenta da telemedicina e uma monitorização contínua foi suficiente para melhorar o controle, né? Eu trouxe aqui um gráfico dele, não é o objetivo, mas mostrando que não estava tão difícil de controlar, né? Uma glicada de 11, desde que você tivesse as ferramentas e o acesso. Então, aqui o que me chamou a atenção foi mais a ampliação do acesso, né, ao paciente, ao sistema de saúde.
Esse terceiro caso já é um paciente bem mais característico, né, do dia a dia do consultório. Paciente diabético, quarta, quinta década de vida, geralmente com obesidade associada, dislipidemia, todo aquele quadro da síndrome metabólica, com uma glicada bem alta, usando uma quantidade grande de insulina, né? Aqui a gente costuma fazer uma correlação por quilo de peso para entender isso, geralmente acima de 1,5 a gente já começa a considerar uma quantidade razoável de insulina, né? Então, aparentemente, essa paciente não precisava de tanto mais insulina, né, pela proporção de quilo de peso, mas ainda assim uma glicada muito alta. E esse é o primeiro relatório, né, que ela apresentou. E aí, o que chama atenção para a gente, né, uma distribuição muito ruim das faixas em que ela permanecia a glicemia dela, só 36% do tempo dentro do alvo, a maioria se dividindo entre alto e muito alto. Ainda assim, ela conseguia fazer algumas hipoglicemias, inclusive graves, 2% de hipoglicemia grave, e não estava usando, né? Ela não usava o sensor, não fazia insulina direito, enfim, ela tinha uma série de indicadores aqui de baixa adesão. E um gráfico com muita variabilidade, né? Ela vai lá da hipoglicemia na madrugada a hipers que extrapolam esse panorama do gráfico, mostrando para a gente que ela, na verdade, ela estava com um tratamento mal distribuído, né? A gente precisava direcionar mais insulina para os períodos em que ela precisava mais do tratamento e tirar um pouco onde estava sobrando e ela fazia hipoglicemias, né? Isso aqui para quem lida com esse paciente sabe que a hipoglicemia é um fator de perda de adesão importantíssimo, né? Ninguém quer vivenciar a experiência de uma hipoglicemia, o paciente ele passa a não seguir mais suas orientações. Então, uma série de mudanças aqui foram feitas e o que eu trouxe aqui para chamar atenção é um comparativo, né? Geralmente os pacientes, eles fazem a ponta de dedo em jejum, né? Quando muito, na hora do almoço, é desconfortável para eles, e geralmente à noite, ao deitar. E esses círculos que eu trouxe seriam os dados que eu teria lido se eu só tivesse a ponta de dedo. Né? Se pegar o último dia, ali na segunda-feira, né, tá quase tudo na faixa, nos horários tradicionalmente habituais de fazer a glicemia capilar, né? Eu teria olhado aqui às 8 da manhã, um valor na faixa, meio-dia, um valor um pouquinho acima da faixa, e aqui às 9 da noite também um pouquinho acima. E olha o que acontece nesse intervalo entre essas medidas, né? Como varia e de maneira não muito previsível, né? Não dá para adivinhar que essas hiperglicemias acontecem aqui no período da tarde, que a gente tem hipoglicemias no período da madrugada e da manhã. Então, realmente, a gente passa a ter aqui um panorama, principalmente na madrugada, né? Que é muito difícil alguém acordar de madrugada para fazer alguma ponta de dedo. Então, eu trouxe, além do gráfico dessa paciente, os sinais aqui de quais informações eu teria se eu estivesse lidando com 3 pontas de dedo por dia. Né? Um comparativo do que eu teria conseguido visualizar com ponta de dedo versus um microcontínuo. E esse é o relatório final dessa paciente, né? Ela com 100% das leituras medidas, uma glicada estimada de 6,3%, já com 85% praticamente dentro do alvo. Né? E reduziu a dose de insulina, né? Conforme a gente foi redistribuindo, foi possível reduzir. E aqui eu trouxe um caso a pedido da doutora Odete, né? Que, como boa obstetra, me questionou e me provocou a trazer um dado de gestante. Eu só trouxe aqui mais a título de curiosidade que a diabética gestante, principalmente diabetes tipo 1, que era o caso dessa paciente, ela demanda cuidados muito frequentes, né, durante o período da gestação. Conforme a gestação avança, a resistência insulínica começa a explodir e a gente tem que ver esses pacientes semanalmente ou quinzenalmente. E o uso do relatório, né, ele permite intervenções bem rápidas. Né? Essa paciente, por exemplo, né, se a gente observar do dia 21, 22, quarta-feira, olhar para trás, olhar para frente, dá para ver uma mudança nítida no gráfico, né? E nos valores também. Ela tinha uma média de 156, 73% do alvo e uma glicada estimada de 7. Isso de 17 a 30 de junho. Isso aqui é recente, tá? E agora, de 23 a 6 de julho, período de uma semana depois, 91% do tempo no alvo, uma glicada estimada de 6,5 e uma média de 135. Então, assim, ele permite a gente ter intervenções frequentes, considerando que a doutora Letícia falou, né, tirando um pouco da barreira do deslocamento, de ter que o tempo todo estar frente a frente junto ao paciente. Então, assim, as conclusões, né, da impressão que eu tive
referente a essa experiência é que a gente está falando de um dispositivo que traz muita informação, né, com muita aplicabilidade na prática do dia a dia do médico, mas ele precisa ser bem utilizado, né? Não adianta a gente ter um monte de informações que ficam sem uma ação assertiva, sem uma ação corretora, né, referente a isso que a gente está observando. Então, tem que ter pessoas, né, que entendem do dispositivo, sabem como agir e agem de maneira proativa, né? A gente tem muita inércia de tratamento, muita coisa que fica rolando sem ter uma ação intencional ali de melhorar. Tem uma característica de reduzir barreiras, né? A gente consegue enxergar coisas de maneira remota, né? Principalmente quando associa a ferramenta da teleconsulta. E é muito importante entender o perfil do beneficiário, né? Quem que é essa pessoa, ela está adepta à tecnologia ou não, como que ela adere ao tratamento, como que ela entende essas intervenções, para que você consiga fechar o ciclo, né, do tratamento, entender que a adesão é uma coisa muito comportamental, que não são profissionais ou dispositivos que atuam com isso, né? Então, é importante levar tudo isso em consideração. E era isso que eu queria trazer para vocês, uma experiência clínica, alguns dados de visão de diabetes em relação ao sistema de saúde, e deixar o meu contato à disposição, qualquer dúvida e as perguntas também, fico à disposição para responder. Obrigado. Obrigada, André. Muito obrigada de trazer a gestante. Ter aceito a minha provocação, né, que é justamente a ideia, porque a gente, quando fala de diabetes e controle, você precisa descompartilhar a tela agora. Quando a gente fala tanto de diabetes no sistema de saúde, temos que controlar, aumento da população dos idosos, né? Coitado dos velhinhos, pagam toda a culpa de tudo, né? Já brinquei com vocês com relação a isso. Mas eu acho que a gente esqueceu dessa importante questão que é a diabetes na gestação, que não é só o controle do diabetes para a gestante. Você tem que cuidar do fundo do feto, que você vai ter uma série de complicações. A começar com a própria macrosomia, no diabetes gestacional mal controlado, como com certeza essa criança vai para uma UTI neonatal. E aí, na cabeça do auditor, né, os auditores que estão em sala já estão assim, ai meu Deus, vai sair caro. Então, essas são formas que a gente tem que começar a pensar. Que atitudes que eu posso tomar para evitar a ida de um bebê, né, nascido de uma mãe com diabetes gestacional para a UTI. Talvez ele tenha aqui para um pós-parto imediato, mas não aqueles RNs, né, que ficam um tempão por conta de terem passado 8, 9 meses dentro de um sistema descontrolado de glicemia. E assim, isso me encanta, né? Porque eu brinco que a gente não deixa de ser obstetra. Então, eu tenho 2 pessoas que fizeram comentários aqui extremamente importantes, e depois eu ia pedir, eu vou fazer os comentários, e eu queria só que um dos 2, acho que pode ser a Letícia que começou falando, reafirmasse o que é tempo no alvo. É uma terminologia nova que eu estou ouvindo muito mais no endocrinologista. Talvez para vocês o speech seja muito comum, mas eu tenho certeza que não é para os auditores, tá? Então, Letícia, você não quer explicar? E eu já vou ler o que o doutor Alexandre e a doutora Bruna colocaram no chat. Por favor. Claro, Gorete. Para a gente, de fato, isso já entrou no nosso speech, no que a gente avalia quando está olhando para um paciente, né? O tempo no alvo, ele é o percentual de tempo nas 24 horas que o paciente fica dentro dos limites considerados normais para ele, né? Então, entre 70 e 180 é a variabilidade aceitável para um paciente com diabetes bem tratado. Né? Então, a gente não quer nem hipoglicemia, nem hiperglicemia frequentemente. E esse tempo, quando é de 70% ou mais, está relacionado a uma menor taxa de complicações e de efeitos adversos para o paciente diabético. Perfeito. Então, tempo no alvo, veja se eu entendi, é o tempo em que ele fica com essa glicemia, eu diria assim, equilibrada,
para evitar justamente as complicações do diabetes. Porque vocês falaram tanto das complicações pela hiperglicemia, que nós já conhecemos, né? Você tem as nefropatias, né? Pelo próprio descontrole, mas o André, duas vezes eu escutei ele falando, você também falou, da hipoglicemia. Então, eu queria que o André falasse por que essa necessidade de olhar tanto tempo no alvo, por conta do que você mesmo reafirmou com relação à hipoglicemia. Então, a questão da hipoglicemia, né, ela está muito relacionada a eventos agudos graves, né? Então, a hipoglicemia, dependendo da intensidade, ela leva a síncope, né, possivelmente uma queda, pode concorrer com fraturas, pode ter um TCE, pode causar morte súbita, né? Então, assim, ela é muito importante e ela muitas vezes ela ocorre em períodos que o paciente está dormindo. A gente costuma ter, às vezes, uma certa dificuldade em dimensionar a insulina no período noturno, quando o paciente faz o maior número de horas em jejum, né? E às vezes isso está acontecendo na madrugada. Aquela paciente que eu apresentei, ela já tinha tanto tempo de diabetes, tanta hipoglicemia, que ela não apresentava mais sintomas, que é uma coisa comum também. Então, quando você não está objetivamente procurando e tomando uma certa cautela referente a isso, às vezes você não enxerga o que está acontecendo. Então, tá isso é certo. muito importante. Então, de novo, vamos lá. Se eu entendi até como auditora, né? Então, se eu não tiver essa preocupação com a hipoglicemia, você que está numa operadora verticalizada que tem o foco no idoso, você vai ter problema não só com uma questão clínica dele, mas ele pode ter queda, fratura, TCE e queda, por exemplo, fratura de fêmur em idoso é um perereco, né? Quer dizer, já começa a ter uma série de problemas. Então, para mim fica, agora que esse tempo no alvo é uma terminologia que eu não conhecia, por isso que eu estou falando, acho que é muito do speech de vocês. Agora dá para entender a necessidade dessa monitorização mais contínua e mais equilibrada para que a gente consiga ver quanto tempo o paciente está nesse chamado período ótimo. É isso que eu entendi, está correto? Correto. O tempo novo ele pode ser entendido também como uma faixa segura, né? Isso. Como se fosse ali a faixa verde, onde ele deveria estar. Aí a gente vai lidando ali com vai as lidando variações. com as coisas, tá? Vai tentando corrigir. Nosso objetivo é achatar a parte de cima e subir a parte de baixo. Tá certo, Você para deixar tudo ali um range. No fundo, assim, a auditora Exato. gosta da palavra range, tá? Isso é coisa de auditoria também. Qual é o range de cobrança de tal coisa? Então, você quer aquele range em que você tem, a tua faixa de segurança ou que você busca no paciente para que ele tenha esse equilíbrio que vocês estão falando, tanto para não ter a hiper e não ter a hipo, que também você vai ter sintomas ruins. Então, olha, o Alexandre Richter, ele é um auditor, ele é da diretoria da SBAN, né, da nossa sociedade, e ele milita lá em Santa Catarina. Aí ele escreve assim, excelente apresentação da doutora Letícia, porque ele escreveu antes de você falar também, tá? Então, com certeza ele escreveria doutor André. O papel do auditor está se transformando e seu perfil também precisa se transformar. A cultura da gestão do risco assistencial precisa ser compreendida, incorporada no perfil do médico auditor. Doenças crônicas como diabetes mellitus necessitam de acompanhamento pela gestão do paciente a fim de diminuir o custo dos caros tratamentos relacionados às complicações desta patologia, que é o que nós estamos discutindo. Então, aí, com tudo que vocês apresentaram, mais a colocação do Alexandre, fica muito claro que quando me perguntaram assim, mas Godete, a SBAN vai fazer uma live assistencial? Falei, calma, crianças, existe o lado assistencial porque nós também temos que nos atualizar com o que está acontecendo no diabetes, para quem não é endócrino e não faz clínica médica também, mas tem toda essa visão da gestão do paciente, que é o que, para nós, na auditoria, nos interessa no sentido de você ter o custo certo para o paciente e que não haja desperdício até do próprio recurso. A doutora Bruna Pegoretti Rosa, grande amiga, auditora, milita em Minas Gerais, ela escreve assim, parabéns pelo evento e aos palestrantes pela objetividade na apresentação.
Hoje vimos a importância do acompanhamento da hemoglobina glicada e como isso pode reduzir custo e morbidade. Olha a cabeça do auditor. Vocês estão captando a nossa cabeça? Minha percepção é que as operadoras de saúde estão se esforçando em implementar programas de cuidado e gestão de crônicos, por exemplo, diabetes, obesidade e oncológicos, porém ainda de forma incipiente e muito heterogênea, bastante heterogênea. No tocante, principalmente a indicadores com mensuração, acompanhando resultado e método de navegação. Seria bacana se nós, auditores, pudéssemos auxiliar, juntamente com o apoio dos especialistas na confecção de diretrizes desses programas. Por que eu estou lendo isso para vocês? Porque aí fica claro que a opção da gente ter feito a live bateu com a expectativa dos auditores antenados com a gestão do paciente. Tá? Então, a gente precisa disso, a gente precisa ter um acompanhamento melhor, e a Bruna traz a navegação, que no fundo é a jornada assistencial desse paciente, também não esquecendo da equipe multidisciplinar, que vocês trouxeram, que Letícia trouxe na apresentação, falando, né, do acompanhamento com a Nutri, muitas vezes acompanhado também com educador físico, com exercício, com uma série de coisas. Então, assim, aproveitando para falar, até como uma paciente, né? Não sou diabética, mas falando como paciente, no sentido de que o controle do diabetes também passa por mudança no estilo de vida. Estou errada, doutora Letícia e doutor André? Então, nós temos que ter uma série de coisas, mas nós temos que ter também uma percepção da mudança do estilo de vida que nós temos que ajudar este paciente a ter. Estou correta, Letícia, André, por favor? Certíssima. E essa mudança de estilo de vida, quando é orientada por alguém que sabe sobre o paciente com diabetes, é muito mais efetiva do que o faça exercícios e coma bem, né? A gente brinca que às vezes a combinação é muito mais importante do que o que você está comendo ou a hora do exercício, enfim. Então, essa análise multidisciplinar de quem é o paciente, dos riscos, faz toda a diferença na adesão e na capacidade da gente implementar a mudança de estilo de vida real. Perfeito. André? Essa questão dos hábitos, né, ela sempre sai diretriz, entra diretriz, ela sempre é a primeira linha, né, do início do tratamento, e eu acredito que seja mais negligenciado, inclusive por profissionais de saúde. É muito comum, é muito mais fácil você prescrever uma medicação, entregar na mão do paciente e esperar que ele faça tudo sozinho. E aí, como a Letícia bem colocou, né, não adianta dar recomendações secas, né, sem você ter um plano de apoio para esse paciente e ser um profissional capacitado também. Não adianta querer que só um profissional tome todas as ações, né, de um time, né? Então você tem que ter as pessoas corretas fazendo as orientações corretas, né? Isso faz toda a diferença. Você ouviu que bonito que você falou? Plano de apoio. Muitas vezes o paciente precisa disso, é lógico que ele precisa do cuidado clínico, mas é o plano de apoio que vai também ajudá-lo a fazer uma mudança. A Helenice fez uma colocação, eu vou ler e vou pedir a finalização, começando sempre com as mulheres, né, André? A doutora Letícia faz a sua finalização, doutor André também, só vou ler o que a doutora Helenice escreveu. Excelente apresentação, ficou muito claro que a hemoglobina glicada exerce um papel fundamental no controle de diabetes e pode ser um indicador importante para a condução do paciente, evitando as comorbidades de várias patologias tão graves e suas consequências sistêmicas, impactando na qualidade de vida e da sobrevivência do sistema de saúde suplementar. Então, vejam que eu acho que nós atingimos o nosso alvo, porque em 3 comentários que a gente teve, nós mostramos a importância desse acompanhamento, a importância da jornada assistencial, trouxemos o conceito do tempo no alvo, que para mim nunca mais eu vou esquecer, e equipe multidisciplinar, e o que o André falou, é um apoio para este paciente. Eu gostaria das palavras finais da Letícia e do André, e aí eu termino a nossa live.
Então, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que todos nós que gostamos de tratar o diabetes, a gente tenta trazer essa informação de que o tratamento é seguro e eficaz. As pessoas, de forma geral, têm medo de insulina, têm medo de remédio para o diabetes, mas sabendo fazer da forma correta, eles só trazem benefício para os nossos pacientes, né? A hiperglicemia, a falta de tratamento, que é o problema, e é ela que a gente tem que focar de eliminar da nossa vida, inclusive no ambiente intra-hospitalar, que isso é outro assunto, né? Nossa, isso já dá uma outra live, viu? Porque a intra-hospitalar nós podemos discutir a relação com os internados e com os médicos hospitalistas. Dá uma outra live essa. Verdade. André? Oh, perdão, Letícia, termina. Nada. Não, é isso. Acho que é trazer essa luz sobre esse tema que é tão importante, que a gente acaba só vendo o final, mas que a gente tem como impedir que esse final chegue se a gente agir de forma mais precoce, de forma mais intensiva. Perfeito. André? Eu queria agradecer pelo convite. Também gosto muito de falar de diabetes, também gosto de falar do sistema de saúde. Pegando um pouco do que a doutora Bruna colocou, né, no chat, é um paciente bastante complexo, né, e entender que a vida dele e as complicações elas são contínuas, né, não são problemas separados, eles estão todos conectados. Entender que o diálogo, né, entre quem cuida do plano de saúde, quem cuida do sinistro, precisa aproximar da equipe assistencial para que cada um entenda, né, a dor do outro, né, e ter assim programas abrangentes, efetivos, que a gente consiga realmente promover aí de maneira bem amplificada o cuidado desse paciente. Perfeito, perfeito. Eu queria, em nome da SBAM, Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, agradecer o apoio da Abbott para esse evento, que foi extremamente legal. Eu aprendi pra caramba, aprendi com vocês hoje, aprendi quando nós nos conversamos pela primeira vez, tá? E agradecer a nossa audiência. Aos que não puderam assistir, esse vídeo vai subir para o canal do YouTube da SBAM, fica lá disponível, então aí vai poder assistir a hora que as pessoas tiverem condições de horário por conta de trabalho. Agradeço muito a participação de todos, apareceu o nosso querido presidente, doutor Marcos, agradeço a todos, de novo agradecendo o apoio da Abbott, um beijo para todo mundo, muito obrigada. Tchau, gente.